boa noite a todos. É uma honra estarmos aqui novamente. O nosso evento realmente tem sido um sucesso. Nós temos hoje 307 inscritos. Isso mostra o interesse pela hepatologia e o padrão dos colegas que estão apresentando e participando das sessões. Igualmente, para os colegas que estão assistindo, dando sua contribuição. Quero avisar que o evento está sendo gravado e hoje nós vamos seguir o mesmo modelo traçado por Paraná e eu para 2022, que é uma apresentação de um tema. Hoje nós temos a honra de falar sobre encefalopatia hepática. O nosso convidado não poderia ser uma outra pessoa que não fosse o José Aimar de Medeiros, que é do Hospital Nossa Senhora das Dores de João Pessoa, e, em seguida, podemos discutir um pouquinho sobre a linha de cuidado em encefalopatia, seguindo aquele modelo. Portanto, eu quero dizer aqui publicamente que o Zé Aimar é o nosso escolhido, né, Paraná, para cuidar da linha de encefalopatia hepática. Ele vai comandar isso na hepatologia DOR, convidando outros colegas que sejam de interesse, para que tenhamos indicadores que provavelmente ele vai abordar hoje. E, em seguida, nós teremos, então, uma apresentação do caso clínico de Salvador, que os colegas estão todos aqui presentes. Eu vou deixar o Paraná também dar as boas-vindas e apresentar a equipe de Salvador, que vai apresentar o caso, que é um caso maravilhoso. Continuamos abertos aqui, Paraná e eu, a sugestões, a voluntários para nos ajudar na linha de cuidado. Aproveito o momento para convidar para março, no dia 31 de março, nós teremos um caso clínico agora com a cardiologia e hepatologia, e falaremos sobre a linha de cuidado de nódulo hepático. Muito obrigada a todos. Paraná, assume aí a palavra, por favor, dando as boas-vindas do mês de fevereiro. Muito boa noite a todos. Obrigado, minha querida amiga Ana. É um prazer para mim estar aqui e estou realmente muito contente com o número de participantes. Fantástico, isso só valoriza o que está sendo feito e demonstra que a gente está fazendo algo de qualidade e trazendo pessoas de altíssima qualificação para falar. Muito bom. Aqui hoje nós vamos ter o Aimar falando, um colega da Sociedade Brasileira de Hepatologia, que agora está no Hospital Nossa Senhora das Dores de João Pessoa, um colega já bastante conhecido no cenário da hepatologia nacional. E vamos ter aqui um time de jovens, à exceção de Freitas, que já é sênior como eu, que vão apresentar um caso multidisciplinar espetacular, que eu acho que vai suscitar bastante discussões. Marconi Andrade é o nosso radiologista do grupo, Rodrigo Guedes é o nosso oncologista da Oncodó, em Salvador, e faz parte também do grupo. O Maurício Amoedo, radiologista intervencionista. O Freitas, todo mundo conhece, não vou apresentar. O Leonardo, Léo, é o nosso cirurgião de referência em transplante, o cirurgião hepático. E o Daniel Cavalcante, que é o nosso endoscopista. Então, esse é um time que se reúne sempre às terças-feiras na nossa sessão de nódulo. Esse caso foi discutido lá, mas a gente achou interessante trazê-lo aqui porque comporta interessantes discussões. Então, sem mais delongas, podemos começar, não é, Ana, com a apresentação de Aimar? Por favor, Aimar, a palavra é sua. Muito obrigada novamente por estar aqui conosco mais uma vez. Boa noite, professora Ana. Boa noite, professor Paraná, colegas de Salvador e todo o público. Antes de tudo, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, em nome do Hospital Nossa Senhora das Neves, de João Pessoa. É um afiliado da Rede DOR, São Luís. E a gente tem um prazer muito grande de ter sido convidado para assumir a linha de cuidado de encefalopatia hepática, que está iniciando, na realidade, agora o seu trabalho. Como a professora Ana já falou, nós aceitamos braços voluntários, iremos contatar os colegas da rede, para que quem tiver interesse no tema se junte conosco, para que a gente possa fazer uma
uma linha não só cientificamente correta, mas prática, para que a gente possa disseminar em todo o grupo, em todas as unidades, e com isso não só atender melhor os nossos pacientes, mas também produzir informação que pode ser compilada depois para um dado nacional, um dado multicêntrico, que com certeza vai agregar, vai trazer informações dentro do que hoje a gente tem de relevância. Eu não sei se já está visualizado para vocês o tema, ainda estou com a... Vocês conseguem me ver? Não. Ainda não. Ainda não. Deixa eu passá-lo já aqui. Eu sempre na hora, acho que eu me emociono e dá uma certa dificuldade. E aqui eu não tenho os residentes para me ajudar, professores. Vamos ver aqui, então. Tranquilo. A hora que passar, é isso aí. Até agora não. Vamos aqui. E eu acho que agora a gente vai. Pronto. Presente no modo de apresentação. Bom, Não está em modo de apresentação para a gente, doutor. Não? Tá pequenininha a tela, só botar a apresentação. Já cliquei nela. Às vezes está dando esse problema agora com a nova versão, tem que atualizar. Eu vou sair Na e realidade, voltar. você sai e volta com ela cheia, funciona, tá? Eu tenho tido esse problema também. Ok. E agora? Pode para esse compartilhamento. Certo. Tá, daí com o seu slide em tela cheia, que ele já deve estar, vai com os botões do teclado Alt Tab Alt até Tab, chegar no Zoom. exatamente. Estou Aí seguindo você justamente esse compartilha a roteiro. tela cheia. Estou seguindo justamente esse roteiro mesmo. Aí na hora de compartilhar, seleciona o slide que tiver em full screen. Aí, agora veio. Agora foi? Pronto. Repetiu o mesmo roteiro e dessa vez deu certo. Às vezes a gente faz as coisas da mesma forma e tem resultados diferentes. É útil. Bom, então, conversar sobre encefalopatia hepática em 20 minutos é um desafio, mas a gente vai tentar abordar para deixar um tempo para discussão na sequência, onde eu acho que um dos pontos de grande importância na visualização do que hoje é a encefalopatia hepática que nós vamos discutir é aquele grupo de pacientes que tem como uma descompensação da doença hepática crônica. Vamos abordar o perfil do nosso paciente cirrótico, não aquele paciente com contexto de encefalopatia dentro da insuficiência hepática aguda grave. No paciente que tem encefalopatia hepática decorrente de doença crônica de cirrose hepática, é importante termos em mente que ocorre nesse paciente uma série de fatores, não apenas relacionados à mudança da arquitetura do parênquima hepático, com shunts de microcirculação, shunts de vasos mais calibrosos, mas também, a depender da evolução da doença de base, alterações relacionadas à função hepatocelular, a comprometimento da detoxificação de várias substâncias que o fígado deixa de fazer, e situações que ocorrem fora do contexto do fígado. Acúmulo de manganês no cérebro, desbiose, vários outros eventos, várias outras situações começam a interferir clinicamente na fisiopatologia desse paciente. A encefalopatia, durante longo tempo, foi o patinho feio, talvez, das complicações da cirrose, e ainda é. É uma doença que tem um impacto social muito grande, só quem trata paciente com encefalopatia sabe como a vida dessa família é prejudicada, talvez muito mais prejudicada do que a ascite de grande volume, do que os episódios de hemorragia digestiva alta, porque ele compromete a cognição, compromete o ser daquele paciente. Isso impacta na sua interação com a família, com o trabalho, com cuidado, com higiene e, acima de tudo, com sobrevida. Esse é um outro conceito que aumentou e que mudou recentemente. Nós hoje precisamos entender a encefalopatia hepática como sendo a manifestação de um processo multissistêmico e um processo que no cérebro não é apenas de edema celular, mas é de inflamação celular. Esse paciente ele tem vários fatores que o levam a manifestar-se clinicamente com evento de confusão mental, desorientação, de flapping, que é o contexto clínico que nos chama a atenção. Mas ali estão envolvidos distúrbios eletrolíticos, situações relacionadas à modificação de perfil neuroinflamatório, de hormônios, de inibidores GABAérgicos que ocorrem no sistema nervoso central, edema de células, tanto neuronais como da micróglia, e tudo isso se manifesta na confusão mental.
Mas também ocorrem alterações relacionadas à mudança de flora intestinal, à desbiose presente nesse paciente, a sarcopenia que esse paciente apresenta, nossos cirróticos, muitas vezes são cirróticos desnutridos pela doença e desnutridos até iatrogenicamente pelas restrições que nós muitas vezes impomos a esses pacientes. Então, tudo isso faz com que esse paciente entre num contexto de inflamação, de neuroinflamação, e essa neuroinflamação, com todos esses fatores envolvidos aí presentes, vai se manifestar no contexto clínico já citado de confusão mental. Então, isso é uma mudança de conceito que ocorre, onde nós ainda não temos uma mudança de terapia. Nós tratamos ainda no conceito de controlar, inibir, diminuir a produção de amônia, eventualmente melhorar, corrigir sempre o fator desencadeante, como vamos citar mais na frente, mas ainda não temos uma intervenção que vá tratar no contexto do sistema nervoso central, talvez modificando, melhorando esse componente neuroinflamatório aí presente. Eu citei que a encefalopatia é o patinho feio e talvez o tempo que demorou e que demora ainda para atualizar um novo consenso das sociedades demonstra como ela talvez não seja considerada aquela de maior importância. 2014, o consenso da Sociedade Europeia, estamos já com 8 anos de intervalo da última atualização. Mas houve sim uma mudança porque nós começamos a entender que a encefalopatia não é um processo idêntico em todo paciente. Os pacientes diferem da etiologia da doença de base, da gravidade dessa doença, da presença de comorbidades que comprometem inclusive função neuronal, na faixa etária, com a perda de capacidade neuronal, com a presença ou não da amônia como sendo amônia elevada, como sendo um fator relevante ou não, do grau de intensidade do estresse oxidativo e, acima de tudo, de qual é o fator precipitante daquele episódio de encefalopatia. Sempre que a gente pegar um paciente encefalopata, a primeira pergunta é por que ele está encefalopata? Por que ele descompensou? O que foi o motivador do episódio de descompensação desse meu paciente? Ainda mais, uma mudança de conceito, e essa é muito relevante, é a compreensão do impacto da encefalopatia na sobrevida do paciente. A descompensação hepática com a presença de encefalopatia tem um impacto sobre a vida tão grande que ela, por si só, é um dos marcadores de maior peso naqueles pacientes com a CLF, aqueles pacientes com doença crônica que fazem uma descompensação aguda. Então, reconhecer a importância da encefalopatia, no nosso caso de hoje, do paciente associado com cirrose, comprometimento funcional com hipertensão portal associado também, é o que nós vamos aqui discutir. E no contexto clínico, como é que esse paciente se apresenta? Nós, mais antigos, o professor Paraná disse que ele e Freitas eram dos sêniors, eu sou talvez da geração intermediária, mas já um pouco mais à frente do Léo e do Grupo de Salvador, pelo que eu vejo. A gente foi muito criado na abordagem de classificar os pacientes, sempre voltado para a categorização de estágio de encefalopatia, baseado na classificação do Westhaven, que é útil, que é importante, que é prática para o dia a dia, que é útil para até acompanhar como está se agravando ou não esse paciente nosso, principalmente em ambiente hospitalar, no dia a dia, naquele paciente de enfermaria, de UTI, que a gente está acompanhando de perto. Mas é importante entender que não dá para avaliar o nosso paciente de um modo muito estanque. Então, essa nova classificação, que já não é tão nova, chamada SONIC, elas se complementam, elas não vieram para uma substituir a outra. A abordagem contínua, identificando aquele paciente que tem encefalopatia clinicamente inaparente, aquela encefalopatia mínima que você não consegue ver, e aquele paciente que tem encefalopatia manifesta, ele fica, na realidade, muito mais completo quando você associa a classificação do Westhaven com a classificação SONIC. Em relação aos estágios de encefalopatia, nós temos aqui, sim, uma situação importante que é a categorização. Tradicionalmente, nós temos já isso, de certo modo, meio que no nosso dia a dia. Paciente com flapping é o paciente que estaria em estágio 2 da classificação do Westhaven. Então, entender e acompanhar o nosso paciente pelas mudanças que ocorrem no seu dia a dia é muito relevante. Isso se trata de nós termos, na realidade, a vigilância do nosso paciente, o acompanhamento de situações relacionadas não apenas ao despertar, mas também a testes neurológicos,
a visualização da sua interação com família, com pacientes, com tudo mais. Alô? Desculpe, teve uma... Alô? Tá tudo bem, doutor, estamos escutando. Desculpe, acho que teve uma dificuldade aqui do sinal. Em relação à apresentação clínica, a encefalopatia muitas vezes vai se manifestar como sendo uma encefalopatia que, para o nosso quadro de hoje, a encefalopatia manifesta na forma ou episódica ou na forma persistente. E como eu citei antes, é importante a gente sempre, ao encontrar o paciente com encefalopatia, se perguntar de qual é o fator precipitante para esse paciente. Os mais comuns estão aí listados, aqueles que aumentam a concentração de amônia, o que dificulta o clareamento da amônia, mas principalmente aqueles relacionados com infecção, com distúrbios eletrolíticos, uso de diuréticos no paciente no contexto de ascite, a realização de procedimentos que aumentam o shunt nesse paciente, como ocorre com TIPS, com procedimentos cirúrgicos, mas também mudanças de padrão alimentar, com excesso de proteína na dieta, essa por si só interferindo em outras condições que levam ao aumento da produção de amônia. Qual seria, então, o melhor tratamento para a encefalopatia hepática? Não existe o melhor tratamento para a encefalopatia. A gente tem que buscar entender qual o melhor tratamento para aquele paciente com encefalopatia precipitada por tal fator naquele momento. E é isso que nós vamos precisar entender, trabalhar e, de certo modo, criar o protocolo para ser a manifestação palpável da nossa linha de cuidado. Como nós vamos buscar estratificar o nosso paciente, reconhecer a causa da sua encefalopatia, definir o fator precipitante, identificar outros fatores intervenientes para aí podermos colocar esse paciente dentro do melhor tratamento para aquele momento. Sem dúvida, para ter tratamento, nós temos que ter diagnóstico. E para ter diagnóstico de encefalopatia, requer excluir outras causas de encefalopatia. Encefalopatias metabólicas, encefalopatias causadas por medicação, o uso não apenas de benzodiazepínicos, de drogas depressoras, mas muitas vezes medicações que têm um certo efeito sedativo, que mexe no metabolismo GABAérgico. O sistema GABA fica hiperativado no sistema nervoso central desses pacientes. Às vezes medicação de uso até corrente, como é o caso, por exemplo, do dimenidrato, nome comercial, me permitam, o Dramin, droga que tem um certo efeito sedativo. Às vezes o paciente tem um prurido associado e está usando um antihistamínico de primeira geração. Então, sempre termos isso em mente para tentar identificar não apenas situações de encefalopatias tóxico-metabólicas, mas também lembrar que o hepatopata é um paciente com encefalopatia, é um paciente propenso a quedas, propenso a traumas, já tem distúrbio de coagulação e podem estar em situações de estar tendo aquele quadro confusional por uma lesão orgânica e não uma situação metabólica, que é o que ocorre na encefalopatia. E também, em pacientes de UTI, muitas vezes sedados, não descartar a possibilidade daquele paciente que fez sua encefalopatia, que rebaixou, que chegou até a precisar ser colocado em suporte ventilatório, que ele pode estar manifestando estado de mal não convulsivo, e isso só ser diagnosticado de forma adequada através de testes complementares, como o caso do eletroencefalograma contínuo, que nem sempre é disponível na maior parte das UTIs. Diante disso, como tratar a encefalopatia? E eu acho que esse diapositivo, ele é justamente de onde nós vamos precisar extrair as informações para montar a linha de cuidado que será aplicada à rede DOR. Primeiro ponto, definir a situação clínica. Foco terapêutico, definir qual o grau de encefalopatia, seu fator precipitante, como vamos tratá-lo contra a medicação e, acima de tudo, como evitar que esse paciente manifeste outros episódios no futuro. Aqui nós temos presentes vários alvos, várias opções terapêuticas em que o nosso paciente com encefalopatia pode lançar mão. Tradicionalmente, estamos acostumados com as medicações que interferem na produção de amônia ou na mobilização de amônia intestinal. A rifaximina, droga de primeira linha, o efeito catártico da lactulose, eventualmente probióticos, outras substâncias que não entrarão na discussão de hoje, o uso de BCAA e de L-ornitina para melhorar não só a massa muscular, mas a fixação da amônia com glutamina no músculo, e algumas situações outras, como, por exemplo, o uso de albumina, a expansão com albumina, como sendo hoje uma opção terapêutica.
De modo geral, o que nós temos na prática clínica ainda é, apesar de todo o avanço no conhecimento da fisiopatologia, ainda é modular a produção de amônia, diminuir a produção de amônia, tentar eliminá-la do organismo e, com isso, tentar tratar a encefalopatia. É óbvio que a amônia não é o único fator, mas é o fator que nós trabalhamos mais no nosso dia a dia, ou no racional do nosso dia a dia, com as medicações hoje disponíveis. E que medicações são essas que nós temos para uso mais corrente? Não há dúvida que a droga de primeira escolha hoje é a rifaximina. É um antibiótico de amplo espectro, com baixo risco de indução de resistência, praticamente isento de absorção sistêmica, ou, consequentemente, não vai ter um efeito sistêmico, um efeito de lesão, um efeito de interação medicamentosa. Então, nós vamos ter uma efetividade dela baseada na inibição de crescimento da inibição de crescimento bacteriano em ambiente de cólon. E ela é disparadamente tão ou mais efetiva que a lactulose e mais segura e mais eficaz que outros antibióticos que nós usávamos no passado, como, por exemplo, a neomicina e ainda, eventualmente, em ciclos agudos, o metronidazol por prazo curto. Era uma forma de tirar o paciente de um episódio de encefalopatia também mais imediato, utilizado muito na prática clínica ainda hoje, mas que hoje tem nível de recomendação muito baixo diante da alta efetividade da rifaximina. Entretanto, precisamos entender qual a boa aplicação da rifaximina. Ela foi já validada, é uma droga de nível de evidência e grau de recomendação A e 1. Então, tem vários estudos, eu selecionei esse aqui, que talvez seja o estudo mais robusto, o estudo seminal que validou a sua utilização na prática clínica, que utilizou em pacientes cirróticos com mais de 2 episódios de encefalopatia nos últimos 6 meses, comparando rifaximina com placebo. Um comentário que boa parte desses pacientes também usavam lactulose, então tinha na prática um grupo rifaximina, lactulose versus lactulose. E foi visto que o tratamento é muito mais efetivo, acima de 58% de eficácia da encefalopatia, no grupo rifaximina versus o grupo não rifaximina. Vários outros estudos motivaram que o Baveno 7, publicado agora, em 2022, considera a rifaximina como sendo uma droga de nível A, grau de recomendação 1, indicada para profilaxia secundária da encefalopatia hepática. Pode ser considerado no contexto de encefalopatia pós-TIPS também, naqueles pacientes que farão um TIPS seletivo. Mas fora essas 2 indicações, uma delas com nível B, uma delas com nível a rifaximina não está indicada na profilaxia de outras complicações, como, por exemplo, peritonite espontânea ou pós-hemorragia digestiva alta ou peritonite secundária. Nesse contexto, temos a indicação da rifaximina absoluta para profilaxia de episódios de encefalopatia como profilaxia secundária e possível sua utilização durante o TIPS. Neomicina e metronidazol são outras opções a utilizar, falaremos muito rápido da neomicina. O mecanismo de ação é semelhante, ou seja, inibição de crescimento bacteriano, a dose de 1 a 2 gramas por dia em média, mas lembrar que, apesar dela ser dita como não absorvível, ela tem uma fração de absorção que pode chegar até 5% da droga. E nessa situação, a janela de ototoxicidade e, acima de tudo, nefrotoxicidade, lembrar que o nosso paciente hepatopata é um paciente com alto risco de doença renal, muitos deles têm já doença glomerular, secundária à hipertensão no passado, secundária à diabetes, secundária à síndrome metabólica, NASH, esteatohepatite, que é hoje, na realidade, MEFID, que é talvez a nossa grande doença do ponto de vista da patologia para as próximas décadas. Então, é uma medicação que comporta um risco, sim, apesar de ser dita como antibiótico não absorvível. Ainda hoje muito usada por questão de custo. A rifaximina é melhor, mas um tratamento sai acima de R$1.000 o mês de tratamento, que não está ao alcance de boa parte da população. Por fim, a lactulose. A lactulose ela age tanto inibindo a produção de amônia, o mecanismo de acidificação que o açúcar não absorvível sofre ao ser decomposto, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, acidificando o meio, vão inibir crescimento bacteriano. Vão também ter um efeito osmótico, catártico, na eliminação de fezes, bactérias e, consequentemente, menor produção de amônia. E essa acidificação do meio impede também a passagem do íon amônio através da barreira intestinal, inibindo a sua circulação sistêmica, menor nível em sistema nervoso central de amônia e, consequentemente, uma melhora clínica
do nosso paciente por uma somatória de fatores. E a lactulose não se antagoniza com o uso da rifaximina. Então, é possível, sim, utilizar ambas para esses pacientes. Só que devemos lembrar de alguns efeitos colaterais dela, principalmente efeitos colaterais gastrointestinais e, eventualmente, em alguns pacientes, hiponatremia. Limitar a dose aproximadamente 90 a 100 ml por dia e usar doses fracionadas, monitorando com base não só na resposta clínica, mas no manejo também das dejeções desse paciente, de 1 a 2 dejeções ao dia. Ainda dentro do contexto de manipular a concentração de amônia, uma outra oportunidade é acelerar, estimular o ciclo da ureia, colocando substratos que sejam passíveis de transformar a amônia em glutamina e em arginina e ureia. Então, a utilização da L-ornitina, L-aspartato, que são substratos do ciclo da ureia, convertendo-a mais rapidamente à excreção renal, é também uma opção terapêutica. Habitualmente, a melhor eficácia é a utilização por via venosa, em torno de 5 gramas por dia, podendo ser utilizados de 20 a 30 gramas por dia, o que equivale a 4 a 6 ampolas, em média, por dia, em infusão lenta em pacientes mais graves, em pacientes em ambiente UTI, estamos falando aqui de pacientes com grau de comprometimento sensório, que requereram, ou pela doença de base, ou pelo comprometimento sensório, que requerem, então, vigilância e monitorização em ambiente de UTI. Qual é um grande cuidado que a gente tem que ter ao utilizar o L-aspartato? Lembrar que se eu converto a amônia para ureia, eu vou aumentar o nível de escórias nitrogenadas do meu paciente, e se eu já tenho comprometimento de função renal, eu acentuo ainda mais a disfunção desse meu paciente, o próprio componente de acidificação que ele já se encontra, e eventualmente posso precipitar até a necessidade de alguma intervenção nefrológica. Essas seriam, então, 3 opções terapêuticas voltadas à manipulação da produção ou clareamento da amônia. É importante lembrar que a encefalopatia ela não vem isolada, ela vem com paciente cirrótico, com a piora de função hepática, muitas vezes conduzido de modo não ideal, com restrição alimentar, que acentua a sua perda de massa muscular, de massa magra, e essa perda de massa magra presente nas doenças crônicas, muito presente na doença hepática, muito negligenciada e pouco diagnosticada, pode também ter um grande papel na encefalopatia. Evitá-la e, quando possível, até melhorar o perfil nutricional do paciente, pode sim melhorar o perfil da encefalopatia, evitando episódios ou até tirando o paciente de um componente de encefalopatia de repetição. Para isso, nós precisamos melhorar a massa muscular do nosso paciente. E, considerando que o componente principal da desnutrição do cirrótico é pela perda de massa magra, de massa muscular, considerar o tratamento do nosso paciente, não só no ambiente hospitalar, mas principalmente fora, o paciente ambulatorial, como medida preventiva de evitar suas reinternações, suas complicações, o agravo da sua sobrevida e a piora da qualidade de vida, a utilização de suplementos de ácidos graxos de cadeia ramificada são importantes e, já demonstrado, melhoram não só a qualidade de vida, mas a sobrevida do paciente até que ele possa, obviamente, ter um tratamento mais definitivo, no caso, o transplante. Por fim, um comentário, mas não uma recomendação. Não temos ainda nível de evidência. Mas é aquela situação que, diante de um paciente hospitalizado, que não está respondendo bem às medidas, a gente pode, ainda sem talvez uma recomendação clara, lançar mão, porque temos sim algum substrato científico robusto, consistente, baseado na fisiopatologia, que suporta a expansão do paciente com albumina. A albumina não é uma molécula que tem apenas efeito oncótico. A albumina cada vez mais é vista como um fármaco, como uma opção terapêutica. A albumina é rica em resíduos sulfibrilas, resíduos de metionina, que fornecem substrato para radicais glutatiônicos, diminuindo com isso a inflamação sistêmica. E nós já citamos que o estresse oxidativo, a inflamação do sistema nervoso central, é o principal fenômeno que leva o nosso paciente à encefalopatia. Ela melhora também a perfusão sistêmica, incluindo perfusão cerebral, perfusão renal, o que vai também melhorar tanto o clareamento de amônia, como melhorar metabolismo e sistema nervoso central. Então, expansão com albumina é uma opção terapêutica
temos já isso documentado como opção de tratamento, mas ainda não podemos, talvez, do ponto de vista de recomendação em alto nível de evidência, mas podemos sim utilizá-las, notadamente naqueles pacientes com piora de resposta. Aqui eu tentei perpassar até agora um pouco da fisiopatologia, de modo bastante resumido. A encefalopatia dá um seminário apenas sobre encefalopatia. Foi motivo de um monotemático no ano passado da Sociedade Brasileira de Hepatologia, que tivemos a oportunidade e a honra de participar. Mas, falando um pouco sobre a patologia, sobre a fisiopatologia, sobre a discussão de sua apresentação clínica e suas opções de tratamento, eu acho que aqui a gente precisa começar, a partir desses 2 últimos diapositivos, juntar o grupo que vai, junto comigo, atendendo ao convite de professora Ana Pitela e professor Paraná. Peço desculpas aqui pelo cachorro latindo aqui em casa. Mas, atendendo o convite de professora Ana e de professor Paraná, o grupo que irá desenvolver as ferramentas que nós vamos não só monitorar e aplicar no nosso grupo de pacientes que assim manifestem, mas também que irão nortear e indicar a sugestão de conduta a ser tomada dentro da rede DOR. Eu acho que alguns pontos aqui são importantes chamarmos atenção quando formos trabalhar esse aspecto. Primeiro, entender qual é o paciente que nós estamos tratando. Nós não temos uma encefalopatia, temos um cirrótico que, quando sua etiologia vem por álcool, tem vários outros fatores nutricionais envolvidos, diferentes do paciente que tem uma cirrose com encefalopatia por um vírus de hepatite C, um vírus de hepatite B, ou por uma esteatohepatite, ou por outras doenças autoimunes, etc., que sejam. Como é que se manifesta a apresentação desse nosso paciente? Ele tem episódios prévios, tem encefalopatia 1, 2 vezes por ano, ou aquele paciente que reinterna de modo frequente, que está listado em situação de priorização por encefalopatia refratária de repetição. Isso é importante para entender até como vamos abordar a família, abordar a terapêutica desse paciente, abordar a sua participação do ponto de vista de exercício físico, de nutrição, de manutenção de massa magra. É importante vermos qual foi o fator precipitante. A nossa encefalopatia é mais desencadeada nesse paciente porque ele teve uma transgressão alimentar, ele está com excesso de diurético e com isso está ficando desidratado, hiponatrêmico, hipocalêmico, hipomagnesêmico. Ele está com infecção urinária, que foi o que precipitou, ele teve alguma evidência de hemorragia digestiva alta recente, ele está apenas constipado. Tudo isso, então, nós vamos precisar entender quando formos tratar. Qual será a ferramenta que nós vamos utilizar para acompanhar aquele paciente, notadamente no ambiente hospitalar, no seu dia a dia, para comparação no dia a dia? A avaliação através da escala do Westhaven talvez seja mais prática de ser utilizada. E, dentro do contexto desse paciente, como vamos orientar a terapêutica, as interações medicamentosas, a suspensão de medicações por outras patologias que ele tenha, hipoglicemiantes, medicações de fundo neuropsíquico, o que é que nós vamos precisar suspender e, notadamente, que vamos utilizar para tratar e prevenir novos episódios para o nosso usuário, para o nosso cliente, para o nosso paciente, com isso, agregando qualidade no atendimento de toda a rede DOR. Eu acho que esse era o meu último diapositivo. A gente lançou aqui algumas questionamentos, indagações, e ficamos abertos não só à discussão, mas também a acolher os colegas que manifestaram interesse, para que a gente possa, juntos, montar aqui a ferramenta para ser aplicada, validada e aplicada dentro de toda a rede. Professora Ana, professor Paraná, mais uma vez, obrigado pela confiança, e eu finalizo minha apresentação com essas últimas palavras. Neymar, muito obrigada. É exatamente isso que a gente queria. Cada vez que eu vejo você falar sobre o tema, eu aprecio mais a sua apresentação. É impressionante como cada vez você traz de uma forma clara, objetiva, o que a gente pretende. Você foi exatamente ao ponto que nós pedimos. Eu acho que você... A gente está vendo aqui elogios incríveis à sua apresentação. Paraná, eu acho que a gente merece os parabéns, você e eu, por termos escolhido Neymar. Não tem diferença, é isso. Você agrega, você é claro,
você pontua os pontos que têm que ser discutidos. A ideia é essa, é agregar valor. A rede é enorme e a ideia é que nós possamos ter os números da rede. Então, aos colegas que estão nos ouvindo, aos colegas que nos ouvirão depois, entre esses 307 inscritos, pessoal da rede, vamos lá, vamos nos auxiliar, agregar e ir junto ao EIMAR para traçar essa linha de cuidado. Nós estamos considerando esse ano todo para que a gente desenhe essas linhas de cuidado, traga alguns indicadores exatamente desta forma como você apresentou. É isso, você botou o dedo na ferida, é isso, nem mais nem menos. E quem sabe, seguindo aí a ideia do Paraná, quem sabe a gente faz um evento maior esse ano da rede, estamos pensando, né, Paraná? E quem sabe reservamos um espaço nesse evento para que as linhas de cuidado sejam apresentadas já com seus indicadores. Quem sabe a gente consiga isso e as pessoas que estão trabalhando nisso. A nossa meta é agregar valor sem custo, sem acrescentar custo, na verdade, essa é a palavra certa, mas que seja factível para todos e que a gente consiga discutir hoje numa forma que as seguradoras trazem para a gente, ou com sim ou com não, embasado em protocolos que sejam atualizados e que tenham essa apreciação crítica que você colocou. Tá? Eu vou aproveitar para discutir uma coisa aqui, eu acho que é isso, nem mais nem menos. Eu queria ouvir de você se há espaço. Aproveito para dizer que o nosso próximo mês a gente vai trazer um caso complicadíssimo que ele é perpassado por encefalopatia o tempo inteiro. Esse é o tema, seria interessante que você tivesse. Exatamente dedo na ferida da dificuldade. Qual é o espaço que a gente tem para ressonância magnética com espectroscopia sem encarecer, sem que seja só uma bacana, vamos chamar assim, e ainda há espaço para o velho e querido antigo Flick Test. Queria ouvir de você isso. Bom, responder isso para a senhora, que talvez seja uma das referências nacionais em teste e em tudo, fica até difícil, mas vou tentar acrescentar. Você é minha referência, então eu perguntei para a pessoa certa. E a senhora é minha, então vamos ficar no circular, aqui vai ficar na redundância, na realidade. Professora, eu acho que assim, o grande ponto, a encefalopatia é muito diagnóstico clínico. Nós temos para os pacientes com encefalopatia aberta, manifesta, eu acho que a parte clínica ainda nos permite, sim, manejar sem essas ferramentas. Pacientes com encefalopatia mínima, pacientes com encefalopatia subclínica, é que talvez seja a grande dificuldade. Embora eles não sejam muito contexto do ambiente hospitalar e mesmo de ambulatório, são pacientes que têm pessoalmente, eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tive um paciente que sempre marcou que ele era o piloto de avião da VASP. E ele tinha encefalopatia grau 1. Mas para aquele paciente, o risco, não para ele só, para todo mundo que estava voando com ele, o risco era muito grande. Então, novas ferramentas, como, por exemplo, ressonância com espectroscopia, para custo atual, eu acho que, primeiro, poucos centros nossos talvez estejam habilitados a fazer e a interpretar de modo adequado. Não é só realizar o exame, é a gente poder confiar na interpretação desse exame. Centros de excelência, como eu sei que a senhora trabalha aí dentro do Instituto IDOR com a linha voltada para esse aspecto, talvez consigam ter como uma aplicabilidade já prática no dia a dia. Mas eu acho que recomendar como ferramenta de avaliação para nós que estamos ainda, não só na prática clínica, pessoalmente eu não tenho experiência prática, conhecimento teórico. Colegas radiologistas talvez não estejam ainda tão aptos a julgar, e dentro do contexto de custo que a gente é obrigado a pensar dentro da questão de seguradoras, de tudo, eu acho que para hoje a gente não consegue ainda utilizá-la. O Flick Test ele tem um custo muito mais baixo, mais disponível, mais tradicional para todos nós. Falhas, sim,
talvez inadequações na sua acurácia, mas ele sim pode ser utilizado para esse perfil de pacientes ainda com encefalopatia mínima. Aproveitando o que a Ana colocou, eu queria que você pode comentar sobre indicação de eletroencefalograma quando você tem dúvida. O padrão do eletroencefalograma nesse paciente é aquela lentificação que a gente vê durante o episódio de encefalopatia com aquelas ondas delta mais proeminentes. É uma ferramenta a mais. Eu acho que ele nos agrega uma informação dentro do contexto clínico como um todo. Lembrando que ele vai estar presente naquele momento mais nítido, mais clássico, no contexto do episódio da encefalopatia. O paciente fora da encefalopatia, ele tende a ter a sua normalização. Talvez um ponto, professor, é aquele paciente que eu citei aqui, acho que muito rápido, aquele paciente está em ambiente de UTI. Esses pacientes que entram com encefalopatia, que são entubados, que não despertam, muitas vezes ele tem dificuldade de definir o que está ocorrendo com esse paciente. E muitas vezes os pacientes estão em situações de estado de mal epilético. Não é comum, não é frequente, mas é raro. Acho que são duas situações bem diferentes. O paciente acordado, lúcido, consciente, que eu utilizo o teste o EEG para documentar um padrão de lentificação compatível com, não posso dizer que é encefalopatia, eu posso dizer que é compatível com uma encefalopatia metabólica, todos os fatores aí envolvidos, não estou dizendo que é hepática, mas dentro do contexto clínico se soma uma ferramenta a mais. E o outro extremo, o paciente crítico, sedado, entubado, que eu talvez precise no ambiente de UTI de monitorização contínua de EEG. São dois extremos totalmente diversos. Você tem toda a Perfeito. razão. Uma coisa é quando você faz um desenho de linha de cuidado que seja aplicável a todos. Você tem toda a razão. A outra coisa são particularidades que você tem como justificar e sustentar o seu pedido. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, hoje eu estava discutindo um caso, eu tenho dúvida. Eu estava falando com o meu pessoal lá, eu tenho dúvida se isso é uma encefalopatia mesmo ou tem uma alteração de comportamento e por tais que a gente não perceba. A encefalopatia mínima, ela é mínima, ela é complicada porque a família não acredita que tenha, porque ela se habituou. E por que é que você precisa provar essa encefalopatia? Talvez eu não usasse. Mas em alguns momentos onde a gente precisa, por exemplo, a gente tem esse tipo de discussão com salas, com a equipe de radiointervencionista, colocar um TIPS. Você quer dizer para a família que já tem uma encefalopatia que isso pode esperar, a família não entende? Desculpa. Então, eu acho que são situações que você aplica e que sejam defensáveis. Porque o pior é você ouvir, eu preciso desse exame, é caro, então eu não vou fazer. A gente tem que saber antes quando é que vai gastar o dinheiro, por que vai gastar o dinheiro. Eu não estou defendendo nem A nem B, eu estou defendendo uma linha de cuidado onde esses valores sejam agregados em situações que caibam e especiais. Por isso, a gente convocou você para ser o responsável por essa linha, porque tem que ser uma linha. Isso serve para todas as linhas. Eu gostaria muito de ver todo mundo trabalhando em linha. Esse é o nosso sonho, né? Paraná, cada um com uma linha, para que seja forte, que a gente seja muito forte. E eu e Paraná já estamos trabalhando na confecção da patologia DOR. A gente não vai entrar em linha, mas a gente vai ficar olhando isso, dando sugestão, ajudando na medida do possível. Mas, realmente, eu assim, gostei muito, porque você fez exatamente o que foi pedido, não trouxe adorno, mas eu sei que esses adornos serão colocados nas situações que são especiais. É isso que a gente precisa trabalhar. Encantada com a sua apresentação, não sei se tem pergunta aqui sobre o colega, eu não tenho a menor dúvida que essa vai ser uma das linhas maiores aí, inclusive abordar a encefalopatia na linha que você vai propor como incapacitante e que promova uma discussão para entrar como uma situação especial para o transplante hepático. A gente vai da subclínica e incapacitante.
Essas coisas que têm que ser tocadas, pontuadas, que eu considero assim, de muita valia. Muito bom. Não sei, Paraná, tem aí alguma coisa? Não, Né? eu acho que foi super bem conduzido. Eu tenho uma particular preocupação com a covert, né? A encefalopatia é fácil de diagnosticar quando ela é clara, quando ela não é um problema, porque isso é uma dificuldade. Uma vez, quando eu era presidente da SBH, a pergunta que chegou para mim do Conselho Nacional de Trânsito foi o que fazer para o diagnóstico da encefalopatia subclínica e se os pacientes deveriam ter a carteira suspensa. Nós fizemos, na época, eu falei com o Paulo Bittencourt, a gente fez um monotemático sobre isso, mas, na verdade, qual é o nosso problema? A gente não diagnostica, né? Só nos centros de referência. E esses pacientes, eles acabam dirigindo, e o principal problema desses pacientes não é o raciocínio lentificado, o problema é reflexo. Reflexo que é diminuído, e é tudo que a gente precisa ao conduzir. Eu perdi um paciente na lista de transplante uma vez porque ele saiu escondido da esposa para comer ele estava em São Paulo para fazer o transplante, década de 90, não fazia. Ele pegou o carro, saiu para comer alguma coisa escondido da esposa, bateu o carro e teve uma perfuração de pulmão e acabou falecendo. E ele tinha uma encefalopatia subclínica. Eu acho que essa é uma grande situação. Eu queria só provocar, Eimar, que na nossa linha a gente falasse um pouco da covert, Sim, não só da outra. eu acho que esse é um ponto importante, professor, porque não vamos discutir só a parte do paciente hospitalar, nós somos uma rede ambulatorial também, né? Então, nós precisamos ter todos esses lados, e como eu citei, esse é um tema de interesse, foi um dos pacientes, talvez, que me marcou esse piloto. Imagina um paciente desse sem reflexo no voo, na realidade. Se eu soubesse que era ele o comandante, eu pedia para descer no próximo ponto. É dureza, porque você não está na lei e você tem uma responsabilidade como médico, você tem um sigilo médico, não é uma coisa fácil. Pois bem, eu acho, Ana, que a gente já podia passar para o caso, né, por causa da hora. Sim, só lembrar duas coisas, Eimar. Responde no chat uma pergunta, por favor, em relação Sim. à ressonância. E é isso aí. A linha é de ponta a ponta. Do internado ao ambulatório, a linha de cuidado inclui tudo, o paciente in e out, por favor. Todas as linhas têm que incluir isso, tá bem? Perfeito, Paraná, professora. obrigada mais uma vez. Paraná, faça as honras e apresenta o seu grupo, por gentileza. Já apresentei a todos, eu vou passar, então, a palavra direto ao Maurício, que eu acho que vai ser o responsável pelo início da apresentação. Esse é um caso obrigatoriamente multidisciplinar. Eu sempre digo que uma boa hepatologia passa pela transversalidade e pela multidisciplinaridade. Pode ser o melhor hepatologista do mundo. Se não tiver isso, não vai fazer uma boa hepatologia. E é essa a ideia que a gente pensa em todos os hospitais da rede. Vamos lá, Maurício. Boa noite a todos. Obrigado, professor Paraná, professora Ana. Esse é um caso de um paciente sexo masculino, 56 anos, ele é analista fiscal. Ele, em março de 2021, vem com um histórico aí de ter passado por uma internação prolongada, né, por 2 meses, por conta de um Covid-19, sendo que desses 2 meses, um mês foi inteiro na UTI, né, por várias vezes ali na iminência de ser entubado, grave, mas passou por esse susto aí, recuperou, sendo que em maio de 2021 ele teve alta e vinha no acompanhamento clínico, né, com um endocrinologista, segundo ele, acompanhando diabetes, que foi secundária à corticoterapia na época da internação. A ponto que, em julho de 2021, esse endocrinologista observou uma elevação das transaminases no exame de rotina, assim como de bilirrubinas totais e enzimas canaliculares, e foi então optado por iniciar uma investigação com uma ressonância de abdômen, e aí o Dr. Marconi vai falar um pouquinho a respeito dos achados de maio. Boa noite a todos. Então, a gente selecionou algumas imagens desse exame
discutir aqui. Então, como o Maurício comentou, era um paciente que não vinha com uma suspeita específica, eram alterações laboratoriais, principalmente, né, após esse internamento prolongado. E os achados surpreenderam um pouquinho por conta da gente não ter, a princípio, uma suspeição tão significativa em relação ao quadro do paciente, né? Alterações relativamente leves do ponto de vista de laboratório. Bom, então, nessas imagens desse primeiro slide, a gente vê do meu lado esquerdo, uma imagem de uma colangio-ressonância, né, a sequência colangiográfica 3D, em que o que chama a atenção é uma dilatação já moderada de via biliar intrahepática, com uma redução abrupta de calibre nessa região do hepático comum, e um calibre relativamente normal no hepatocolédrico médio e distal. Então, claramente, a gente observava que existia um fator obstruindo, reduzindo a luz dessa via biliar. Era uma obstrução mais alta, né? A gente vê que a vesícula biliar não estava hiperdistendida, então a porção de inserção do cisto estava preservada, mas claramente essa dilatação era uma dilatação que nos preocupava. Na sequência do meu lado direito, né, uma sequência coordenada em T2, coronal, a gente observa que nesse local onde a gente via essa obstrução, essa redução de calibre, a gente identificava também um espessamento parietal, comprometendo justamente essa região do ducto hepático comum, reduzindo a luz, né, sendo esse o sítio de obstrução. Você passa o próximo, Maurício, por favor. Bom, aqui as sequências axiais desse exame, a gente observa, então, do lado esquerdo, uma sequência ponderada em T2, o grau de espessamento... Usar o mouse, Marconi. Tá, passei para você, se você quiser apontar. Ok, estão conseguindo ver meu mouse já? Ainda não. Tá. Então, nessa imagem do lado esquerdo, a gente observa o grau de espessamento da parede do colédoco nessa região central, aqui do ducto hepático comum, uma dilatação, né, das vias biliares mais perifericamente, e do lado esquerdo, além do espessamento, um realce moderado dessa via biliar. Passa o próximo, Maurício, por favor. Aqui, para a gente identificar que, além do espessamento, a gente observava uma extensão desse comprometimento para o ducto biliar direito e para o ducto biliar esquerdo. Então, não era uma lesão que acometia exclusivamente o hepático comum, a gente via esse grau de comprometimento também de ductos biliares intrahepáticos. Inclusive, nas sequências pós-contraste, a gente via uma interrupção alta desses ductos. Próximo, Maurício. E aqui só uma sequência de que, como o paciente fez alguns exames no intervalo de tempo que o Maurício vai comentar, que houve, inclusive, um aspecto de progressão, no sentido de aumento do grau do espessamento, né, biliar e desse comprometimento intrahepático. Então, quando a gente está diante, né, radiologicamente, de um quadro de uma obstrução de via biliar, com esse padrão de espessamento de parede, ou seja, tem um tecido que a gente identifica causando esse tipo de lesão, o principal diagnóstico diferencial, sem dúvida, é colangiocarcinoma, né, um tumor nesse contexto já, um tumor de Klatsky, né, com comprometimento tanto do ducto direito quanto do ducto esquerdo. A gente não via lesões secundárias no parênquima hepático, não via linfonodomegalias, não via nenhum outro comprometimento além dessa lesão. Porém, essa suspeição diagnóstica ela ainda carece de especificidade, né? A gente tem alguns outros diagnósticos diferenciais que a gente vê eventualmente em serviços de rotina, que apesar de não serem comuns, também não são raridades, como a doença por IgG4, a gente observa esse tipo de padrão, doenças inflamatórias como sarcoidose, algumas doenças infecciosas como paracoccidioidomicose. Então, diante de um achado desse tipo, a gente tem uma forte suspeição de se tratar, né, de uma doença, a princípio, neoplásica, né, um padrão do colangiocarcinoma esquirroso, porém, sem uma especificidade suficiente ainda para a gente fazer uma condução completa do caso, baseada exclusivamente nos achados de imagem.
Eu acho que nesse contexto, né, Marconi, tanto o Dr. Leonardo Canedo quanto o Dr. Rodrigo Guedes podem comentar um pouquinho frente a esses achados, como é que eles conduzem esse tipo de caso, né? O que foi colocado aí é um dos casos que ainda leva muita discussão, né? E uma série de dificuldades para o cirurgião hepatobiliopancreático, porque o diagnóstico histológico que hoje a gente consegue em boa parte das neoplasias do trato gastrointestinal ainda é um desafio, né, no diagnóstico do colangiocarcinoma, em se tratando de um paciente aí na 6ª década de vida, sem um histórico prévio de doença biliar e com o surgimento de uma lesão hilar, sem dúvida nenhuma seria, a princípio, a primeira hipótese. Os avanços com as opções assim dentro dos colangiocarcinomas mais distais, o uso da ecoendoscopia ou então do spyglass nas lesões mais proximais, a gente sabe que avançou, mas tem as limitações da disponibilidade do investimento, das autorizações, mas também o desafio da sensibilidade, que ainda não é aquela sensibilidade que nos deixa confortável de excluir, por exemplo, um diagnóstico de alta presunção. Por isso, não é raro, na verdade, é o mais frequente, a gente acabar operando os pacientes de colangiocarcinoma sem um diagnóstico histológico, né? E eu acho que esse caso reflete essa dificuldade. Foi um paciente que foi avaliado inicialmente por uma outra equipe cirúrgica, que optou pela drenagem percutânea pré-operatória, que isso é um motivo de uma outra discussão, mas é um dos preparos que é utilizado, né, no sentido de facilitar, de favorecer uma boa evolução no pós-operatório, né? Só que hoje, né, a gente está falando aí de julho de 2020, hoje a gente já começa a enxergar, né, essa relação temporal de uma COVID grave com o surgimento de lesões biliares de uma outra maneira, né? Vários serviços já vêm acompanhando. A gente já sabe que mais da metade dos pacientes com COVID grave acaba tendo alguma alteração hepática e os fatores são múltiplos, né? Quer seja a ação direta do vírus através da resposta inflamatória ou mesmo das drogas utilizadas, do choque, né? Da própria colangiopatia do paciente grave. Então, a gente tem aí essa variável que torna essa discussão ainda mais interessante. Eu acho que o que foi colocado aí por Marconi, os achados, são achados típicos, né, de um colangiocarcinoma. Como ele falou também, a gente vem diagnosticando com uma certa frequência a colangiopatia por IgG4, então a gente, sempre que não há uma correlação clínico-radiológica, isso levanta muita suspeita para uma doença, uma possibilidade de doença não neoplásica, e, sem dúvida nenhuma, uma das possibilidades diagnósticas para o caso, e a gente tem que levar isso em consideração mais do que nunca, é uma colangiopatia, o que é uma colangite esclerosante secundária relacionada à COVID, né? Nosso grupo, esse último sábado, transplantou, a gente tem um outro paciente ativo, a gente transplantou um paciente com COVID, né? E é impressionante os achados, mesmo macroscópicos, da lesão na via biliar, né? Que é difícil diferenciar esse processo inflamatório de uma neoplasia. Então, eu acho que, nesse momento, né, a drenagem percutânea, até pela extensão da lesão hilar, eu acho que seria uma indicação precisa no preparo pré-operatório, né, mas fica a dúvida aí quanto a essas possibilidades diagnósticas e que Marconi já colocou bem. Acho que eu tenho um pouco para acrescentar em relação a Leonardo e Marconi, só ressaltar a importância realmente do diagnóstico anatomopatológico dessas alterações biliares. É claro que uma redução abrupta da via biliar associada ao espessamento parietal dessa via biliar, a primeira hipótese é um colangiocarcinoma, num cenário e a faixa etária como esse paciente, mas existem dados, inclusive o estudo retrospectivo de 2003, que mostra que cerca de 24% das suspeitas de colangiocarcinoma, na verdade, foram doenças benignas.
Então, é importante, sim, a amostragem anatomopatológica. O oncologista não está autorizado a realizar nenhum tratamento quimioterápico ou de outra natureza sem uma biópsia para o colangiocarcinoma, diferentemente do hepatocarcinoma, em que o diagnóstico radiológico, através dos critérios do LIHATS, nos autorizam a realizar esse tratamento. E é muito importante a biópsia porque está crescendo muito a caracterização molecular dos colangiocarcinomas. Hoje, o colangiocarcinoma é uma das principais neoplasias em que o painel somático das mutações genéticas do tumor nos ajudam em definir os tratamentos posteriores, como algumas mutações que são presentes nos colangiocarcinomas, como o IDH1 e o FGF2, que já têm tratamentos alvo específicos fora do Brasil e futuramente terá no Brasil. Então, a discussão realmente era a necessidade e imperativo de um diagnóstico anatomopatológico para esse paciente. Bom, visto que Marconi apresentou uma evolução temporal das imagens, e bem no início, quando eu entrei no caso, eu recebi um paciente para realizar uma drenagem biliar, de um paciente que ia ser submetido a uma cirurgia, e me foi solicitada a colocação de um dreno biliar meramente externo, para que não atrapalhasse eventualmente o procedimento cirúrgico, e era um paciente com uma suspeita de lesão do hepático comum. Né? Então, essa primeira drenagem foi em agosto de 2021, na verdade, o procedimento foi tranquilo, o dreno foi posicionado na via biliar esquerda, mas a evolução, aquela queda da bilirrubina que a gente habitualmente vê e espera, não aconteceu. Esses drenos biliares externos, eles costumam serem tracionados, mesmo até por conta da respiração do paciente, foi o que aconteceu aqui, mas uma coisa que vale a pena observar nessa colangiografia é que as vias biliares ainda se comunicavam, muito compatível com o exame de ressonância que mostrava uma lesão de hepático comum ainda naquela época. O fato é que esse paciente precisou ser abordado 2 e na terceira vez já apresentava um aspecto colangiográfico diferente, né? E isso chamou bastante atenção. Eu até nesse dia me desparamentei, conversei com o cirurgião à época, porque foi um avanço relativamente rápido, e esse aspecto de estenose biliar concêntrica, afilando bastante, não só o hepático comum, mas já segmentando as vias biliares do segmento 2, 3 e o hepático comum direito, também do 4. Os anteriores e os posteriores, os segmentos, eles ainda se comunicavam nessa época, mas foi uma evolução rápida. A gente entendeu que talvez fosse um edema da própria manipulação, o fato desses drenos terem sido tracionados, né, em tão pouco tempo, e procedemos ainda com aquela hipótese de que existia uma lesão no hepático comum. Então, o que a gente fez foi posicionar um dreno único nessa época, mas a gente estava relativamente errado, essa imagem era verdadeira, a lesão realmente tinha progredido. Vejam que o segmento que o dreno ele estava bem drenado, as vias biliares já estavam muito mais finas, mas esse paciente evoluiu com uma colangite grave, uma sepse muito grave. Então, eu precisei passar o segundo dreno à direita, a gente já não conseguia mais ver nenhum segmento anterior, só via os segmentos posteriores. Eu drenei, então, já estava separada a via biliar esquerda, eu posicionei um dreno no segmento 3, e como eu não via o segmento 2, e dava para ver por ultrassom que estava realmente muito dilatado, eu optei por passar 4 drenos biliares, que não é uma coisa habitualmente realizada, mas era um paciente ainda sem diagnóstico, com uma proposta de investimento plena. Então, foi isso que a gente fez, o aspecto final ainda em agosto. 4 drenos biliares, aí sim ele entrou numa curva de melhora, um quadro clínico de melhora, bilirrubinas em queda. E vejam como o aspecto daquela estenose central de hepáticos comuns ali, direita, esquerda e segmentação do 2, do 3, dos anteriores e posteriores, foi ratificada há pouco tempo depois. Né? Eu precisei fazer uma troca de dreno biliar já com o intuito de fazer a biópsia transbiliar, e aqui o Rodrigo falou muito bem a importância da gente ter um diagnóstico histológico para início do tratamento nesse caso. Então, a gente trocou os drenos biliares e eu procedi à biópsia transbiliar com essa pinça de endoscopia que a gente utiliza. Eu optei por fazer isso através do segmento 2, era uma lesão de hepático comum, então, teoricamente, eu poderia ter feito, né, tanto através do lado direito quanto do lado esquerdo. E notem a quantidade de fragmentos, que habitualmente não é tão grande, né? A gente normalmente tira 5, 6 fragmentos. Nesse dia eu tirei cerca de 15 fragmentos. A gente sabe que a biópsia transbiliar tem uma sensibilidade boa, estimada em cerca de 80%, com uma especificidade de 100%.
né? Mas nessa época, já depois desse primeiro diagnóstico que veio negativo para colangiocarcinoma, eu imaginei que o Spyglass seria, e eu ainda acredito que seja, padrão ouro, da gente entrar com uma câmera ali, ver o que a gente está biopsiando e biopsiar, mas esse Spyglass demorou de ser autorizado, de modo que eu precisei trocar o dreno desse paciente mais uma vez, né? Passaram-se aí quase 2 meses, e nessa segunda vez eu optei por fazer uma nova biópsia transbiliar na intenção de ainda assim diagnosticar aquele colangiocarcinoma que estava permeando nossas mentes aí no diagnóstico diferencial. E essa segunda biópsia biliar veio negativa novamente para colangiocarcinoma. Veio um processo inflamatório, o Dr. Freitas vai explicar um pouquinho melhor, até que em dezembro, Daniel, aí eu acho que você pode falar como é que funciona o Spyglass percutâneo. Bom, boa noite a todos. Após tanta investigação e tantas abordagens feitas por Maurício, nós continuávamos diante de um quadro de uma estenose indeterminada, né? Como o Maurício bem colocou, a sensibilidade e especificidades da biópsia guiadas pela radiointervenção são altas, tá? E o Spyglass, no caso, né, teria a vantagem de adicionar a obtenção dos fragmentos à visualização direta da área de interesse. Então, finalmente, depois de quase 2 meses de espera, né, a gente conseguiu realizar o procedimento, né, em conjunto, né, nós da endoscopia com a equipe da radiointervenção, né, e aí nessa imagem, Maurício está mostrando à esquerda a área, né, da estenose ali, próximo à confluência, né, dos ductos hepáticos comuns. Ainda havia a segmentação aí do 2 e o 3, né, como você mostra aí na seta, né, e o aspecto era muito semelhante ao momento da última biópsia feita por Maurício. Bom, então a nossa opção foi realmente fazer a colangioscopia. Tradicionalmente, a colangioscopia ela é feita durante o procedimento de CPRE, por via retrógrada, tá? Mas esse paciente, como ele já havia sido submetido a múltiplas drenagens, né, de múltiplos segmentos, e havia uma dilatação importante da via biliar intrahepática, nós tivemos a ideia, né, de fazer, até de forma pioneira, né, esse procedimento, que eu saiba, foi feito pontualmente na região sul-sudeste, São Paulo, Rio, mas ainda na nossa região talvez tenha sido o primeiro, acredito que sim, né? E então optamos por fazer utilizando-se a via do dreno do lobo hepático direito, né? Então a gente simplesmente retirou o dreno e, sob o fio guia que já estava lá inserido na via biliar, nós conduzimos, e o aparelho vocês conseguem ver na foto à direita, né? Então esse aí é um endoscópio em miniatura, né? Ele é feito para ser utilizado dentro do canal de biópsia do adenoscópio, e tem cerca de 3,5 milímetros de diâmetro, e é dotado de uma lâmpada, né? de uma fonte de luz no seu canal que provê essas imagens aí que vocês estão enxergando, né? Na foto da esquerda, nós conseguimos visualizar os 3 fios guia, né? Os 2 cinzas, né? Na parte mais superior da imagem são provenientes da drenagem do lobo hepático esquerdo, e esse fio guia zebrado, esse amarelo e preto na parte inferior da imagem, é por onde o aparelho está sendo guiado, tá? Nesse ponto, né, que é justamente o local onde pela radioscopia a gente observa a área de estenose radiologicamente, aqui nós temos a visão endoscópica, tá? Nesse caso, né, o aspecto que a gente consegue observar é de uma área com uma certa aspecto papilar da superfície, né, não tão liso quanto a gente espera encontrar numa mucosa biliar normal, né, com uma certa friabilidade e com áreas que a gente não consegue ver nessa imagem de cicatrizes, né, áreas mais esbranquiçadas, que sugere realmente um processo ativo ocorrendo nesse local, né? E a principal hipótese também do ponto de vista endoscópico, nesse caso, seria realmente para colangiocarcinoma. Porém, vale a pena sinalizar que no paciente que já havia sido submetido a múltiplas trocas de próteses pela radiointervenção, com múltiplas colangites recentes, né, acaba sendo um fator confundidor na avaliação endoscópica nesse contexto aí de estenose indeterminada. De qualquer forma, né, após 2 biópsias pela radiointervenção negativas, nossa opção foi realmente obter, nesse caso, sob visão direta. A imagem da direita está um pouquinho embaçada a imagem, mas na parte inferior a gente consegue observar a pinça que está sendo introduzida, né, na via biliar, e vários fragmentos, da mesma forma como o Maurício fez, foram obtidos, né, cerca daqueles mesmo 15 fragmentos de múltiplas áreas dessa região, desse segmento, né,
e eu acho que agora Freitas, né, com a parte da patologia, poderia complementar para a gente, mas o fato é que ainda não tivemos o diagnóstico mais esperado, mais provável, inclusive, de colangiocarcinoma. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Sem dúvida que esse é um caso bastante interessante. Eu vou mostrar os aspectos da patologia. Nós tivemos a oportunidade de examinar 3 materiais procedentes desse paciente. Um material que veio como uma revisão, e que é esse material que aqui está. Então, o material tinha bastante sangue, bastante fibrina, mas tinha também bastante célula, né? Chamava a atenção que era uma amostra que nós não podíamos nos queixar da falta de células. Vocês estão vendo aqui grupos de células, outro grupo de célula, né? Essas células são células de natureza epitelial, tem uma discreta irregularidade nuclear, mas nada que possa se caracterizar como atipias neoplásicas. Essas são atipias de natureza reacional. Bom, em outras áreas, além de sangue e fibrina, nós encontrávamos acúmulos como esse aqui, que estão mostrados em detalhe e que representam o exudato fibrino-leucocitário, caracterizando um processo inflamatório agudo, né? Além do processo inflamatório agudo, a gente pode ver aqui células epiteliais. Essas células têm núcleos discretamente irregulares, mas também essas não são atipias neoplásicas. Essas podem ser atipias perfeitamente justificáveis no contexto de um quadro inflamatório. Além disso, apareciam outras células aqui mais normais, células cilíndricas com núcleo basal, um pouco de vacuolização citoplasmática no ápice. Pode ser melhor vista aqui. Então, é um epitélio biliar perfeitamente normal, de grandes vias biliares. E vejam aqui, outra vez, esse aspecto de uma maior celularidade, mas sem atipias que pudéssemos caracterizar como atipias neoplásicas. Né? Além disso, de permeio a essa fibrina, que é esse material vermelho que vocês estão vendo aqui, nós podíamos observar esses grumos, que são basofílicos, eles são azulados, finamente granulosos, e isso representa a contaminação bacteriana. Então, esse paciente tinha uma colangite aguda, né, com evidências de uma infecção bacteriana associada. E aqui, um exudato fibrino-leucocitário, e observem que as células que compõem esse infiltrado inflamatório são polimorfos nucleares, o que caracteriza o processo agudo. Então, diante disso, nós elaboramos um laudo, e o laudo que tem de importante é isso, é que na presente amostra não há elementos suficientes para o diagnóstico de neoplasia maligna, né? Esse seria uma classe 3 de uma abordagem citológica em vias biliares. Nós tivemos depois, no dia 2/1 de 2022, o segundo material que nos foi enviado por Maurício. Esse material mostra, mais uma vez, um material abundante e rico. O patologista aí não tem do que se queixar, ele não pode dizer amostra insuficiente, não tem célula bastante, ou eu tenho competência para definir, ou eu não tenho competência para definir. E claramente nós vemos que persiste o processo inflamatório intenso, com exudato fibrino-leucocitário, e, mais uma vez, o epitélio que se nos apresenta é um epitélio de natureza reacional não neoplásica, que aparece aqui outra vez a célula cilíndrica, com produção de muco no ápice. Esse aspecto se repete, né? A gente precisa tomar cuidado para não se entusiasmar muito, né? E dizer, bom, eu vou arriscar, mas tem uma máxima em patologia
que neoplasia é diagnóstico que deve ser dado quando você fotografa e mais ninguém contesta, né? Então, nós não tínhamos esses elementos, nós persistimos com a ideia, outra vez, dos grumos bacterianos, um pouco aqui de concreção biliar, né? O epitélio, mais uma vez, um epitélio bem diferenciado aqui, um epitélio mais reacional aqui, mas nada que nos autorizasse a fazer diagnóstico de neoplasia, ok? Nessa segunda biópsia já aparece um componente que Daniel chamou a atenção, começa um componente de fibrose, né? Essa via biliar tinha sido mexida, essa via biliar estava diante de um processo inflamatório e essa via biliar estava numa fase de resposta reparativa. E observe que nesse tecido fibroso que a gente vê aqui, não aparece nenhum componente de natureza infiltrativa. O epitélio bem tirado, aqui outra vez uma plaquinha fibrosa, e essa plaquinha fibrosa não tem célula infiltrando, para a gente dizer isso é uma reação desmoplásica a um tumor. E, mais uma vez, fragmentos de coágulo sanguíneo, exudato fibrinoleucocitário, mucosa superficial do trânsito biliar com atipias nucleares discretas, e, mais uma vez, não há elementos suficientes na amostra para o diagnóstico de neoplasia maligna. Nós consideramos essas alterações como reativas. Em 20/12 de 21, nós vemos mais material, e aí já produto dos Spyglass, material bastante abundante, né? E observem aqui, olha, um fragmento que é um exudato fibrinoleucocitário, né? Intensa inflamação, fibrina e grande quantidade de polimorfos nucleares, uma fibrina já bastante densa. Aqui aparecem outras áreas onde nós podemos ver pequenas glândulas, mas sem atipias, mais uma vez, epitélio reativo, aqui glândulas, mas essas glândulas todas com seu núcleo em posição basal, citoplasma apical bem bonitinho. Isso não permite o diagnóstico de neoplasia, a despeito de haver já algum grau de fibrose. Aqui a fibrose, né? Uma fibrose já mais densa, isso foi muito bem visto na abordagem endoscópica, e nós chamamos disso uma lesão ulcerada, borla, pionecrótica, fibrose de padrão cicatricial, focos de epitélio bílio pancreático com atipias interpretadas como reativos. Nós chamamos isso, na terminologia proposta, nesse guia de sistematização da nomenclatura, como uma lesão do tipo 3, onde as atipias são atipias de natureza inflamatória. Aqui está a explicação do que é categoria 3 atípica. Essa interpretação é usada por um espécime citológico que contém células ou tecido extracelular, né, que mostram achados morfológicos, né, diferentes do normal, mas com um componente reativo que pode ser confortavelmente interpretado como benigno ou negativo para a malignidade. Bom, os comentários cabíveis é que essas alterações podem decorrer de colangite isquêmica, de colangite de paciente gravemente enfermo ou uma colangiopatia pós-Covid. Bom, eu acho que eu paro por aqui e devolvo a palavra a vocês. Eu só tenho mais um slide final aqui para mostrar hoje como é que o paciente está. A situação atual dele é que ele segue com os drenos biliares, né? A gente tem trocado os drenos a cada 3 meses, que é o tempo de vida útil mesmo desses drenos, começam a obstruir, extravasar um pouquinho. Inclusive, acabando essa sessão, eu vou lá agora trocar os drenos dele, porque a última vez que a gente mexeu foi em dezembro, e ele está lá me esperando no hospital. Então, ele segue com esse padrão aqui de exames laboratoriais, uma HB de 10, leuco de 8.000, chama atenção examinados aqui, né, levemente tocadas, a bilirrubina de 2, né, ele chegou a bilirrubina na época da colangite, bilirrubina de 30, né, agora ele está com bilirrubina de 2, e as enzimas canaliculares fosfatadas de 1.182 no último exame, e uma GT de 787, e aí vale a menção de que os marcadores tumorais sempre normais. Maurício, em algum momento esse paciente fez uso de ketamina? Não, né?
Não, professor, a gente chegou a aventar essa possibilidade, olhamos, revisamos todo o prontuário dele, especificamente na época que ele esteve na UTI, naquele mês, e não foi notada o uso da ketamina, não. O interessante é que, clinicamente, né, Maurício, apesar daí 1 ano e meio de todas essas intercorrências, hoje ele está muito bem, né? Ele, obviamente, não fez nenhum tratamento específico, a não ser o controle dessa colestase e das infecções biliares, e hoje é um paciente que está clinicamente estável, né, eu diria, ao longo depois desse 1 ano e meio aí de intercorrência. Sim, ele está vivendo a vida dele normalmente, trabalhando normal, atividades corriqueiras do dia a dia, e segue aí agora com você, né, Leonardo, eventualmente pensando já em listá-lo, não é isso? Acho que essa talvez seja a conduta agora. Foi o que a gente acabou discutindo, né? São lesões complexas da via biliar que não são passíveis de tratamento definitivo, né? Então você tem feito com sucesso aí o tratamento paliativo, desobstruindo e mantendo o fluxo biliar, impedindo que ele faça novas colangites, pelo menos até esse momento. Mas a gente sabe que é um paciente que já tem uma flora aí já mais resistente, e essas colangite de repetição, ainda mais por bactéria multiresistente, isso é um dos critérios de indicação para o transplante ortotópico, né, de fígado. Um caso extremamente interessante, impõe diagnóstico diferencial entre uma neoplasia, obviamente, o quadro lembra muito uma neoplasia, e todo mundo pensou inicialmente numa neoplasia, mas a gente teve uma sorte e uma possibilidade que não é habitual. Tem um volume de amostras histopatológicas, e aí começou a ficar tudo muito estranho. Primeiro o CA19.9 normal, depois várias amostras, vários fragmentos negativos para a neoplasia. Com essa história da COVID, a gente, obviamente, entra no diagnóstico diferencial a colangite pós-COVID, que a gente já viu aqui nessa sessão, Ana, manifestações diferentes, parecendo uma colangite esclerosante, clássica, parecendo muito. Já vi o caso da Daphne, que eu estou com outro agora no Hospital das Clínicas, com saculações que lembram até uma doença de Caroli, impressionante. E esse paciente lá do Hospital das Clínicas está fazendo colangite, é um candidato a transplante, está fazendo colangite de repetição, e ele tem, a paciente tem um quadro, tem microabscessos em todo o fígado. Eu vi só a imagem, o residente me mostrou, me impressionou muito. É um candidato a transplante. E esse caso tem um envolvimento mais, não tanto em ductos secundários e terciários, mas muito mais proximais. É algo que é descrito por exemplo, com a hepatotoxicidade da ketamina. Por isso que Freitas perguntou se ele tinha sido exposto à ketamina, mas não tinha. Ou seja, é uma doença que nós estamos em curva de aprendizado, mas que a gente consegue já desenhar um grau de agressividade e malignidade importante. Gente, caso difícil, né? Caso difícil, muito difícil, até para diagnóstico diferencial. Hoje nós demos alta para uma doente que tinha uma biliodigestiva. Muitos anos atrás ela foi submetida a uma colecistectomia, fez uma estenose na junção, foi submetida a um Y de Ruy. Muitos anos atrás foi operada, desfeita essa estenose de anastomose, foi internada com Covid, com prurido insuportável, demos alta hoje. As provas de colestase são provas que chamam atenção, e a gente vai ver para onde vai essa doença agora. É exatamente esse o caminho. É muito prurido cutâneo, é difícil. A Covid tem trazido umas surpresas nas vias biliares para a gente, que às vezes
a gente vai ter que considerar transplante. Parabéns pelo caso. Alguém ia falar, Freitas? Não, eu queria perguntar a vocês, hepatologistas, seria interessante se ter uma amostra de parênquima desse paciente? A gente está assumindo que a agressão dele é de vias biliares extrahepáticas apenas. É bem provável que ele tenha evidências de agressão de vias biliares intrahepáticas também. É possível que tenha uma reação fibrosante periductular. É possível, deve ter. Até porque ele é um paciente obstruído, e ele sendo obstruído, ele vai ter, né? E com infecções subsequentes, mais ainda. Eu acho que esse paciente ele não vai ficar com uma derivação externa a vida toda, obviamente. É um paciente que não é candidato a uma bile digestiva, porque a gente não sabe justamente a condição dessa via biliar, né, para fazer uma anastomose. Queria até que Léo comentasse isso, porque assim, a primeira visão disso, dá para fazer uma bile digestiva lá em cima, mas veja, uma via biliar doente. Esse paciente estenosou ali, mas a via biliar dele é doente. Qual seria a consequência dessa tentativa? Então, Freitas, acho que você vai ter muito fígado dele, você vai ter um explante para ver tudo isso que você está interessado. O que você acha, Léo? As alterações que ele tem ali na via biliar proximal impossibilita completamente qualquer abordagem cirúrgica, e muito provavelmente hoje ainda já deve ter alterações que a gente acaba não perdendo um pouco a percepção, já que ele está drenado, né? Não tem mais aquela dilatação e tem o próprio espessamento relacionado aos drenos. Então, a gente perde essa possibilidade de percepção mais detalhada da via biliar intrahepática, mas, sem dúvida nenhuma, há uma impossibilidade completa de drenagem cirúrgica. E eu acho por isso mesmo a indicação do transplante. Bom, eu pessoalmente vi esse paciente das clínicas que o residente do hospital universitário, que o residente mostrou, mas eu tenho 4 casos. Um, inclusive, é de Roraima, o senhor que ficou internado 2 meses. Todos os casos que eu tenho foram pacientes com Covid grave, eu não tenho nenhum. Desses 4 casos, 2 usaram ketamina, 2 não usaram ketamina, quer dizer, é multifatorial e a ketamina deve entrar de alguma forma, mas eu acho que o que mais importa nesses pacientes é a gravidade, e essa é uma reação ao processo isquêmico, muito provavelmente. Outro caso que eu tenho parecido assim é um ASAF, uma síndrome de anticorpo antifosfolípida, que eu acho que é isquêmico por trombose arterial de ramos menores da artéria hepática. Esse que a gente transplantou no sábado agora é exatamente isso. Foi uma Covid grave, com lesões, foi no ano passado, no início do ano passado, com lesões sequelares importantes no pulmão, e evoluiu com colangite de repetição, com bactéria multiresistente, e eu acho, assim, o fígado já todo deteriorado, né? A macroscopia foi mandado para o anatomopatológico, com espessamento, com os plugs dentro das vias biliares. É realmente um cenário de destruição inflamatória aí da via biliar. E como foi colocado, né? Eu acho que o grande aprendizado desse caso é justamente entendermos que pouco sabemos ainda. Eu acho que a apresentação das alterações relacionadas à COVID na via biliar, ela ainda não existe um padrão, né? A sua apresentação pode ser de diversas formas e a gente tem que estar atento, né? Não só aquelas outras doenças que Marconi comentou lá atrás, do GG4, etc., mas certamente um paciente com histórico prévio de COVID, né? Atentar para essa possibilidade. E esse caso tem uma outra tipicidade, que é ele não ter apresentado uma alteração significativa do fígado durante a internação, e, na verdade, houve um processo de colestase após a alta, né? O que a gente vê muito desses pacientes são pacientes que de alguma maneira, eles sofrem algum grau de hepatite, né? De lesão aguda durante a internação,
né, com alteração das transaminases, etc., e depois acaba evoluindo com alguma doença. Então, na verdade, a gente sabe pouco, eu acho ainda. Com toda certeza. Bom, tem uma pergunta aqui da plateia, antes de a gente encerrar, estamos bastante adiantados. A colangiopatia pós-Covid tende a regredir? Aparentemente não. Se ela é uma colangiopatia de fato pós-Covid, aparentemente não. É o que a gente tem da literatura, mas tem poucos casos, poucas publicações. Mantém sempre esse padrão inflamatório. Olha, não é bem um padrão inflamatório. Muitas vezes o aspecto histopatológico não vê inflamação, não, vê um aspecto de manguito fibroso. Nesse caso aqui, o padrão inflamatório é porque ela fez colangite supurativa aguda. Ela está fazendo infecção de via biliar. E teria indicação para usar corticoide? Até o momento, não. Ou imunossupressor? Até o momento, não. O Sacol é aquela coisa, né? A gente acaba utilizando porque ele tem um racional de proteção, redução de ácido litocólico, etc., modulação inflamatória, mas estudo controlado não tem. A gente acaba usando, por analogia, o que a gente faz com a CEP, mas com a CEP clássica, mas não tem. Então, é isso, Ana. Muito obrigado. É um time de ouro, mas Ana não tem inveja, não, porque ela tem um time maravilhoso lá também com ela. Então, estamos muito bem servidos e muito felizes com isso, né, Ana? Passo a palavra para você. Eu acho que esse caso é uma maravilha. Eu queria só complicar um pouquinho mais, lembrando que você pode ter lesão por Covid num paciente sem hepatopatia, uma lesão por Covid num paciente com hepatopatia prévia e uma lesão por Covid hepática, obviamente. Em qualquer uma das situações acrescida da gravidade num fígado isquêmico de uma septicemia por infecção associada. Então, acho que a gente realmente, é isso que Freitas falou, temos muito a aprender. Se você não tiver um grupo multidisciplinar para discutir e traçar uma posição, e tem mais. E quando esse paciente começa com prurido cutâneo, não tem solução. É uma coisa assim insuportável que começa a equiparar com aqueles pruridos da cirrose biliar primária e intratáveis, e eu também não sei como resolve, se não for a consideração sobre transplante. Então, acho que a gente vai aprender muito com isso. O Paraná já propôs um grupo para estudar isso, eu acho que pode entrar no futuro, mas, infelizmente, hoje o tempo está curto, a gente gosta de respeitar o horário. Eu quero convidar de novo para 31 de março. Aí vai ser um caso lá do nosso hospital, que a gente combinou um outro modelo esse ano para deixar os colegas livres para prepararem linhas de cuidado. Nós vamos trazer um caso em parceria com a cardiologia, que vamos abordar encefalopatia, hipertensão porto-pulmonar, enfim, é um caso riquíssimo também. E convidar também para discutir nódulo hepático. Nós convidamos um time, que é o Lúcio Pacheco, Leonardo Fonseca, Luiz Tenório, Jaime e Salas, para poder trazer para a gente um modelo de nódulo hepático em linha de cuidado. É um desafio também, mas eu espero encontrar todos vocês. Muito obrigada, até 31 de março, a equipe aí, Eimar, os colegas todos de Salvador, muito bacana, e nós temos aí no YouTube as sessões disponibilizadas, gravadas, para quem quiser passar para os colegas. Tenham uma boa noite, um ótimo pseudo-carnaval para todos. Muito obrigada aí, equipe de Salvador. Eimar, obrigada. E a plateia que nos assistiu, Duda, Júnior, obrigada mais uma vez pelo suporte aí, em todo o apoio da tecnologia. Boa noite, gente. Até março. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Paraná. Boa noite. Tchau, minha querida. Boa noite a todos. Tchau, professora. Léo, um abraço. Boa noite, Eimar. Um abraço. Boa noite, professora. Boa noite, todo mundo. Obrigada. Boa noite.